Olá, mulheres abençoadas. A paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia e todos os dias da tua vida. Então, meu nome é Eliana e eu resolvi abrir esse canal hoje para podermos falar da palavra do Senhor. Eu pedi uma direção para Deus para que Ele me desse uma direção do que eu deveria fazer, né, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo hoje. E ele me deu essa estratégia, né? Como tantos estão usando as redes sociais para poder levar em frente, né, a palavra do Senhor. Então aqui estou eu tenho 37 anos, sou mãe e estou gestante nesse momento. E é uma promessa do Senhor que está se realizando na minha vida. E eu creio que daqui para frente nós teremos muitos testemunhos, né, para a glória de Deus. E tem um versículo, vários versículos na verdade, né, que eu carrego comigo. E um deles é que tudo que nós fazemos, né, nós temos que consagrar ao Senhor. Então, os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, nós temos sempre que colocar diante de Deus para que Ele venha, né, abençoar. Então, está escrito lá em Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, assim, eu creio que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. E tudo que nós formos fazer, nós temos que colocar diante do Senhor, pedir Ele uma direção, né, para que seja aprovado por Ele. Porque muitas vezes nós começamos algo e não colocamos na direção do Senhor, e lá na frente vai dar errado, porque a gente não consagrou a Deus os nossos planos. E quando a gente consagra ao Senhor os nossos planos, eles serão sempre bem-sucedidos, né? Então, tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então, como eu disse, né, esse canal, hoje é o primeiro vídeo, né, falar um pouquinho de mim. Eu sou cristã e eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, o único Salvador da minha vida, né, e eu jamais deixarei de seguir Ele. Eu sou uma seguidora de Cristo, eu não sigo religiões, eu sigo a Jesus Cristo. Ele é o único padrão para mim, né? Eu não coloco pessoas como padrão para mim. É logicamente que nós olhamos para pessoas e elas nos passam bons exemplos, né? E também não quero que eu seja padrão para ninguém, porque muitas vezes, quando nós colocamos pessoas como padrão para a nossa vida, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos. Então, o nosso padrão tem que ser Jesus, porque ele jamais nos decepcionará. Ele jamais nos frustrará. Então, quando nós colocamos Ele como padrão para as nossas vidas, nós vamos romper em fé a cada dia, porque as coisas que vão acontecer no dia a dia não podem nos frustrar. É logicamente que nós ficamos tristes, né? Nós nos entristecemos, muitas vezes somos feridos ou nós mesmas nos deixamos ferir, mas isso é passageiro, como a própria palavra do Senhor diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E muitas vezes nós confundimos com esse versículo, por quê? Nós achamos que o choro dura uma noite, é uma noite só, e às vezes essa noite ela pode durar até anos, meses, dias, semanas, né? Mas a recompensa vem, né? A alegria vem. O choro não é para sempre. O Senhor, Ele nos dá o escape, Ele nos traz alegria, Ele nos traz o refrigério. Então é por isso que eu creio assim muito no Senhor Jesus. Ele é o padrão sempre para a minha vida. E eu tenho tantas coisas para falar de mim, né, do que Deus fez na minha vida, de como Ele tem me fortalecido, né, em dias tão ruins que eu passei, e não foram só dias, foram anos da minha vida. Mas em tudo o Senhor tem me ajudado, tem me fortalecido, tem me guardado, tem guardado a minha casa. E eu digo que eu sou uma sobrevivente. Uma sobrevivente mesmo, porque às vezes as pessoas olham pra gente e vê a gente com um sorriso no rosto, mas elas não sabem o que nós passamos, o que nós temos passado. Eu até me emociono porque
Isso é uma verdade, né, que eu estou dizendo, não estou aqui para mentir. E o Senhor sabe de tudo que tem acontecido na minha vida. Mas o Senhor, Ele é sempre bom. E um outro versículo que eu amo demais e eu carrego sempre comigo quando eu estou triste, né? Quando eu estou às vezes frustrada com alguma coisa, e aí eu vou lá e releio ele, porque é muito importante para mim. Tá lá em Abacuque, né? Tá em Abacuque 3, no verso 17 ao 19, que diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, por mais que na nossa vida as coisas não andam bem, não saem como nós planejamos, né? Não é da forma que nós planejamos, nós temos que olhar para a palavra do Senhor e dizer, ainda que a figueira não floresça, que ela não floresceu, que a gente vai no curral e que não tenha nenhum gado, que os campos não produzam nada, não produzam mantimento, né? Mas todavia eu me alegro no Senhor. Mesmo que aquele plano que eu planejei, que eu desejei, não deu certo, é porque não era a vontade do Senhor. E o versículo que completa na palavra do Senhor, né, diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Muitas vezes nós fazemos planos, sim, e é certo fazermos planos. Porém, muitas vezes ele não dá certo, mas nós temos que ter no nosso coração que nem tudo que nós planejamos vai dar certo. Mas se não deu certo agora, pode ser que dê depois, ou não é o tempo ainda, ou não é da vontade do Senhor. Então, o que vai dar certo é a vontade de Deus na nossa vida. E o Senhor, Ele é a fortaleza do nosso coração. Independente se as circunstâncias estão sendo boas ou não estão sendo favoráveis para nós, né? O Senhor, Ele tem que ser sempre a fortaleza do nosso coração. Porque se nós fizermos um plano, ele não der certo e nós dizermos, o Senhor é culpado disso, nós culparmos ao Senhor, nós vamos ficar ainda mais frustrados, porque o Senhor, ele não tem culpa de nada. A culpa é nossa mesma e nós temos que entender, né, todas essas coisas. Então, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, né, que os campos não produzam, mesmo que seus planos não deram certo, mesmo que você ficou frustrada, continue persistindo, continue rompendo em fé, continue buscando o Senhor, porque o Senhor Jesus, ele é a nossa única esperança. Não há esperança nesse mundo, né? Mas assim, para aqueles que creem no Senhor Jesus, há uma esperança. Há uma esperança na qual eu espero no Senhor Jesus. E Ele sempre é a fortaleza do meu coração, Ele é quem guarda meu coração, Ele é quem que está no controle dos meus planos, Ele que está no controle dos meus sonhos, de tudo aquilo que eu vou fazer, eu coloco diante do Senhor. E nós precisamos aprender a ouvir ao Senhor. Nós precisamos atender a voz dele, sabermos, né, qual é a voz dele. Porque a palavra do Senhor nos diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então nós temos que conhecer a voz do nosso pastor. O nosso pastor, ele se chama Jesus Cristo e nós precisamos estar atentos a essa voz. Amém? Eu desejo que o Senhor Jesus abunde seu coração de alegria, de paz, e não se desespere, continue buscando no Senhor. Para você que ainda não tem essa fé, né, que as coisas não estão dando certo agora, mas que lá na frente vai dar certo sim. Então, eu desejo que você busque o Senhor, que você medite na palavra, porque ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes e penetra na nossa alma e faz divisão entre células e medulas. Então, a palavra do Senhor ela é poderosa e é muito eficaz para as nossas vidas. Busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e você terá a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode nos dar. Essa paz quem pode nos dar é somente Jesus, né? Como eu disse, eu estou grávida,
né? Não sei se eu disse no início do vídeo, eu estou grávida, estou no meu 3º mês, é uma promessa do Senhor na minha vida. Nos outros vídeos eu vou contar um pouco dessa experiência e a maternidade é um nobre ministério para nós, porque há muitas mulheres que desejam ser mães e elas lutam anos e anos e não conseguem. E eu vejo que tem muitas mulheres que às vezes engravidam e elas se entristecem, ficam desesperadas porque às vezes já têm filhos ou porque não tem, né, o seu marido abandonou, porque não tem uma ajuda, mas fica firme, né? Não se desespere, continue buscando a face do Deus vivo, porque nós precisamos de pessoas sim, mas a quem nós mais precisamos, ele se chama Jesus, ele é o provedor das nossas vidas. Né? Se seu esposo te abandonou, se você não tem alguém para poder te ajudar, saiba que Jesus, ele te ajuda o tempo todo. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, ele é o nosso provedor, ele vai prover todas as coisas. Então, eu sempre falo comigo mesmo, Deus proverá todas as coisas. E quando nós carregamos uma promessa, pode ter certeza, às vezes você não tem nada e diz, como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir lidar com isso? Como que eu vou conseguir criar esse filho? Mas se é uma promessa de Deus na sua vida, pode ter certeza que o Senhor proverá todas as coisas para você. Não se desespere, filho é bênção, filhos é herança do Senhor. Então curta, né, o prazer de ser mãe, né, o prazer da maternidade. É tão importante nós podermos sentir esse prazer de sermos mãe. E é uma bênção para a gente. Né? Se a gente olhar, o homem não pode gerar. Né? Deus deu esse dom maravilhoso para nós mulheres. Então, como é maravilhoso carregarmos uma criança no nosso ventre, sabermos que ele está crescendo, sentir que ele está mexendo quando fazemos ultrassom. Ontem eu fiz um ultrassom e eu pude ouvir o coraçãozinho batendo e é tão emocionante, é tão maravilhoso. Então não se desespere, vá à frente, vá à luta, você consegue. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos vitoriosas em Cristo Jesus. Sozinhas nós não podemos fazer nada, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém? Que Jesus te abençoe, te dê um ótimo dia. Que a graça, a paz, a misericórdia, a compaixão dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Deus te abençoe.